pessoa que desencarna, que é uma pessoa que ela não acredita em nada. Você tem algum Certo. relato, assim, de algum ateu, por exemplo? Ou, sei lá, não sei qual que é a denominação Tenho. para a pessoa que, não só ateu, não sei, mas quando ela Tenho de um desperta amigo do outro meu, lado. tenho de um amigo meu falecido, tenho de uma amiga minha também falecida, mas aí no caso entra a religião, né? O ateu não. Tive um amigo que ele morreu de infarto e ele era ateu. Uma pessoa maravilhosa. Não, eu e ele, assim, a gente nem falava nada dessas coisas, não. Naquela época lá, a gente trabalhava, né, juntos, essas coisas. E ele, do outro lado, quando eu encontrei ele, Mário, lá na assistência, né, da noite, ele estava numa praia, estava rolando um encontro que geralmente tem algumas assistências que elas precisam desse, digamos, momento natureza. Tem pessoas que a assistência é momento natureza no astral mesmo, e vai para a praia e tem contato com a mãe d'água e tem contato ali com as energias para ir descarregando, limpando um pouco o mental. E aí esse amigo meu, ele descobriu que ele sempre acreditou em tudo. Ouvi ele falar assim, sabe, Rá, porque ele me chama de Rá, né? Eu sempre acreditei em tudo. Eu acho que eu confundi esse acreditar em tudo, sabe? Com o não acreditar em nada. Ele acreditava demais numa vida superior. E só depois que ele desencarnou foi que ele percebeu essa diferença, sabe? De você, da liberdade, né? Porque você não deve se prender num nicho só. Você tem que seguir o seu coração, o que mais você se adapta, mas você tem que ter mente aberta. Espírito é livre. Não é à toa que depois que a gente dorme, a gente sai, a gente dá nossa, depois a gente volta, a gente é livre. A gente está hoje aqui, ó. Aí amanhã você vai para Minas, aí você vai lá, você tem uma experiência que você está lá em Portugal, você não tem nada que te prenda. Para que você vai se prender em religião? Por que você vai julgar que a Umbanda é ruim? Por que você vai julgar que o católico? Não, não, esquece isso. Vamos juntar todo mundo, sabe? Vamos, né, acreditar em algo mais. Esse algo mais, ele é enorme, né? Então, foi uma experiência muito legal. Quando eu vi ele lá, mó feliz, assim, eu falei, caramba, que legal, né? A gente sempre fica com essas perguntas. Tinha uma amiga que ela desencarnou, aí esse já é um outro contraste, tá? E é tudo aqui, ó, no mental. Se você leva isso, dá trabalho. Uma amiga maravilhosa também, que desencarnou, e ela tinha assim, aprendeu que depois que ela morre, o que acontece? Deixa de existir. Olha lá. E aí? Como é que é essas pessoas que deixam de existir? Mário, você desencarnou. Você sumiu da face do universo? Pagou a fumaça? Né? Então, como é que é o espírito quando ele leva aquela mente? Ele não aparece, gente. Ele não aparece. A mente dele, ele não existe. Ele fica invisível. Ele quer plasmar a imagem dele, mas a mente dele está totalmente deturpada, está toda fragmentada. Então, ele vai ficar como se fosse uma TV em choque, sabe? Tem que aparecer, mas não existo. Eu morri, mas eu tô aqui me ouvindo, eu tô, né? Aquela coisa. Onde que entra isso? A religião. Colocou lá, rezou a cartilha, que você não existe. Mas se Jesus, que é Jesus, gente, existe. Se eu acredito em Jesus, Jesus existe. Por que que depois que eu vou morrer eu não existo? É um negócio complicado, né? E outra coisa também. Depois que você não pode. Uma vez eu vi uma assistência sobre religião. Assim, muitas pessoas, muitas entidades,
e as entidades assim mais escuras, obscuras, aproveitam-se disso, desse, dessa, dessa Ignorância. obsessão religiosa que se tem, sabe? Para drenar a energia, para te usar, né? E ali fazer totalmente uma energia contrária. E você é aquele pássaro preso na gaiola. A religião, ela consegue fazer isso com a pessoa, ela consegue. Não estou dizendo para você que você não tem que ter religião, você pode ser um bandista, você pode ser católico, você pode ser uma pessoa lá que tem os ensinamentos da Índia, sabe? Mas você não pode ficar fixo ali e achar que você é, o, é a verdade, é a maior verdade que existe, é essa a sua. Não é assim, entendeu? E quando você passa para o outro lado, tudo que você tem aqui e aqui vai aparecer lá. Um amigo meu desencarnou recente. Oh, eu achei mó legal, eu achei muito legal. Ele falou assim: é um senhor, né? Eu adoro, adoro. Aí eu tive a oportunidade de encontrar ele lá no astral. Aí ele sentado na cadeira lá com o amigo dele, que ele tinha conhecido na colônia, quando ele desencarnou, esse amigo dele desencarnou no mesmo dia que ele. Aí ele falou assim para mim: olha, desencarnou no mesmo dia que eu. Olha, eu acreditava em ressurreição, mas eu não sabia nada dessa de reencarnação. E aqui tô eu, né? Aqui tô eu vivo. Então, ele ficou refletindo, sabe, sobre reencarnação, ressurreição. Ele já tinha ouvido falar, mas não era aquela coisa. Ou quer dizer, o espírito, depois que passa para lá, ele se descobre. Tem muitos espíritos que se descobrem. Não é só coisa ruim, porque aí a gente fala, tem muito espírito que fica em looping, e tem tem muita coisa ainda para, né, livrar, para melhorar? Tem, mas tem aqueles espíritos que ele se descobre depois, sabe? E ele acaba aceitando a passagem muito bem, sabe? Mas de início, tem alguns que têm um sofrimento que a espiritualidade prefere nem usar a palavra morte. De uma vez que uma mentora me alertou, não fale a palavra morte para essa pessoa. Fale qualquer coisa, não use essa palavra, senão ela vai entrar em choque de novo, vai prejudicar ela. E eu digo, tá bom, né? E lá eles passam todas as orientações. Então é necessário a gente Tem ter um, essa. Pode falar. tem um dirigente de um centro espírita que eu frequentava, ele falava assim: nos trabalhos de desobsessão, você não pode falar com o espírito que ele morreu. Ele não sabe que ele morreu. Olha Você aí. fala que ele morreu, ele tem um treco e morre de novo. Ele brincava dessa forma assim, mas Verdade, era verdade. um jeito era um jeito da gente ter uma sensibilidade para tratar com aquele tema, né? Tem que ter o Exato. tato, tem que ter a sensibilidade para lidar com isso, né? Não simplesmente chegar, não, mas você já morreu, não sabe o que Isso. aquele espírito passou para chegar naquele ponto, né? E quando a gente fala em assistência, se você não tiver essa empatia, se você não tiver essa pausa, né? Ali, deixar o espírito trabalhar isso, né? Trabalhar direitinho com o espírito. Que assistência que você está fazendo, né? Se for para fazer esse tipo de assistência, nem faça, né? Que vai em você em primeiro lugar, o seu ego e tudo mais. Não é assim, né? Teve uma vez que eu peguei uma assistência de um rapaz que ele estava desaparecido. O corpo dele, ele estava desaparecido, não ficou muito claro exatamente se foi um assassinato ali, mas ele foi jogado num negócio de esgoto lá, o corpo dele. E, e ver aquele rapaz, entendeu? E aí a gente plasma de acordo. Se o espírito não vai ter muita dificuldade no mental ali, a gente vai, né, no e cru ali, trabalha legal, mas se o espírito vai ter uma certa dificuldade, a gente vai de acordo
o que é para ser trabalhado naquele espírito. E eu e os amigos fomos de. Sabe aquelas pessoas que trabalham em ruas, assim, que trabalham em encanamento, essas coisas assim? Então a gente foi para resgatar ele desse jeito, vestido. E aí, quando a gente tira ele lá do lugar que ele estava, mas ele já estava morto, né? Ele era o espírito, Aham. o corpo dele estava lá ainda, o corpo dele estava lá, do lado, assim. Mas ele não via. Por quê? Porque a frequência que ele está no mental dele é aquela, né? E ele não vai enxergar, ele vai enxergar o que ele estiver imaginando aqui. É isso que ele vai enxergar. E aí ele falou assim, quando a gente tirou ele, a gente pegou ele, colocou num carrinho lá, ele se levantou e ficou assim, ai, ai, que bom que deu tempo, ai, que bom que eu não morri, nossa, ai, gente, obrigado por vocês terem me salvado. E a gente ficou assim, olhava pro corpo e pro espírito, tipo, não, ele não tá vendo. Aí a gente fala, né, sabe, né, lógico, a gente dá aquela coisa, mas é quando a gente acorda que lembra de tudo, né? Porque lá a gente ainda é Aham. um pouco mais cego. Não, ele não tá vendo, não, o corpo dele, não. A gente falou que ele morreu? Aí eu falei, aí ele perguntou, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Ó, o seu corpo teve um probleminha ali, mas a gente vai primeiro levar você para você descansar e tudo. E aí ele foi todo feliz, sabe? Os familiares, aí que tá também, que eu já vi que acontece, tá? Às vezes o familiar acha que não viu o parente, né? Porque não tem a lembrança. Mas há casos em que essas pessoas, né, esses mentores de assistência, essas casas assistenciais, elas fazem tipo uma reunião com o familiar daquele ali para que possa ali diminuir um pouco a frequência mental dele, para que estabilize, sabe? Para que promova aquela tranquilidade. Então, esse rapaz e um outro que foi assistido nessa noite, eles tiveram um encontro com a família deles no astral. Em sonho, a família foi levada para que, né, tivesse ali um contato e poder seguir, né, viagem, digamos assim. Mas às vezes a família, aí quando eu falo aquele texto da Jamela, é isso. Às vezes a família não vai lembrar, às vezes a família vai lembrar do sonho, vai achar que foi imaginação, sabe? Então, esse acreditar é o que faz a diferença nesse estudo, em toda essa prática, né? nessas vivências. E aí são várias experiências que eu vejo assim.